Olá, todo mundo bem? Vamos gravar mais um shot, agora de Direito do Trabalho, da prova TRT Minas 2015, Técnico Judiciário, Área Administrativa. Nós corrigimos Constitucional, Administrativo e agora Trabalho. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2016. Daqui 2 dias vai ter a prova TRT Mato Grosso. Então, desejo aos colegas muito boa sorte, que Deus os abençoe. E eu acho que eu um pouco me impressionei para gravar esse short por causa deles, né? E essa prova pode ser que a gente veja alguma coisinha ou outra que vá cair no TRT Mato Grosso. Então, vamos lá. Tô gravando à noite, por isso tá mais escuro assim. Então, mas vamos lá. Então, a prova, eu peguei no PCI Concursos, tá? Que aí todo mundo pega a prova padrão, segue lá, pega lá, segue todo mundo junto, tá? Então, agora é questão 41, a parte de Direito do Trabalho. Eu falei, tô falando certo até agora, né? Direito do Trabalho, hein, gente? Vamos lá. Ana trabalhou em uma residência como cozinheira de 5 de maio de 2013 a 6 de julho de 2014. Aí seu coração disparou na hora que você viu que era uma cozinheira numa residência, então você já pensou em empregado doméstico, certo? Que é sempre uma questão polêmica. No período indicado e na data da rescisão do contrato de trabalho, é devida à categoria profissional de Ana, podendo ser exigido seu cumprimento de imediato pelo empregado o direito a. E aí ele traz 5 direitos do trabalhador, do empregado, que está lá no artigo 7º da Constituição, porém, como nós sabemos no parágrafo único desse artigo 7º, só alguns direitos, né, foram estendidos aos empregados domésticos. E, por causa da emenda constitucional de 2013, houve uma ampliação desses direitos que foram garantidos, que foram estendidos para os empregados domésticos. E aí que tá, porque você faz, né, todo mundo faz uma confusão com esse negócio, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu artigo 7º da Constituição e vai marcar com uma cor que identifique empregado doméstico os incisos que já estão garantidos para os empregados domésticos. E com uma outra cor, você vai marcar os direitos que são estendidos para os servidores públicos. Foi isso que eu fiz. E depois ainda peguei uma tabela e fiz um paralelo para ver o que é comum com empregado doméstico e servidor público, tá? Então, marca também aqueles que ainda dependem de regulamentação. Ainda tem esses. Tá? Mas aí não é até tranquilo, porque tem alguns direitos do empregado que está no artigo 7º que é claro que não vai ser estendidos para o empregado doméstico. Por exemplo, deixa eu achar um aqui rapidão, que é um que eu gosto muito, porque não faz o menor sentido ter esse aqui, ó, participação nos lucros. Bom, se uma das características para ser empregado doméstico é trabalhar em casa e não exercer atividade, né, que gere lucro, né, que ela não tá, que é cozinheira da família, não de um restaurante, né, que não desempenha atividade que gere lucro, né, como se fosse para uma empresa, então é lógico que esse aqui vai ser empregado doméstico. Do contrário, seria um empregado comum, certo? Então, participação nos lucros é ótimo. Claro que isso aqui não foi estendido para os domésticos. Tem um outro também, que é o da automação. Aqui, ó. 27. Proteção em face da automação. Ainda nós não temos ainda empregado doméstico dos Jetsons, né? Que é o robozinho. Então, esse aqui, por enquanto, não tem esse tipo de problema. Então, tem uns incisos que é claro que não foram estendidos aos empregados domésticos, porque simplesmente não cabe. Agora, outros faz muito sentido, já deveria ter sido estendido há muito tempo, mas aí você marca isso lá, tá? Então, eu não vou ler, lógico que não, é só você ir lá no parágrafo 1 do artigo 7º e marcar
os incisos que foram estendidos para o empregado doméstico, depois você vai lá na parte de servidores públicos, lá na parte de administração pública da Constituição e volta aqui no artigo 7º e marca dos servidores, tá? Depois eu vou mostrar a minha tabelinha que eu fiz, e aí, não tô com ela aqui não, mas tá lá na minha sala de estudos, mas aí eu vou mostrar depois, e aí vocês, né, pra vocês terem uma noção como que eu fiz esse paralelo. Mas é tranquilo, é só uma tabela com 2 colunas, e aí você vai colocando lado a lado o que é para o empregado doméstico e o que é para o servidor, certo? E aí, a 41, eu errei essa questão, porque na hora dá o desespero e aí você não sabe o que marca, né? Lógico. Então, eu sabia que auxílio creche e FGTS não tem. Porque o FGTS ele ainda vai ser regulamentado, tá? Que é o inciso 3º. Aqui na minha Constituição está até marcado de outra cor, porque é a cor do que não foi regulamentado, que é os incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28. E o fundo de garantia ainda não foi regulamentado. Então, isso que eu já sabia, cortei. Auxílio creche também já sabia que não foi regulamentado, cortei. E aí ficou adicional noturno, seguro-desemprego e jornada de 8 horas. Eu posso falar, errei de vacilo, porque é claro, gente, que a jornada de 8 horas é o que faz mais sentido. Claro, adicional noturno faz sentido? Faz. Só que entre adicional noturno e jornada de 8 horas, o que vocês acham que vai ser o mais lógico, mais urgente para estender para os empregados domésticos? A jornada, claro, porque tem muito empregado doméstico que está fazendo 10, 12 horas. Então, limitar a jornada de trabalho era o ideal. Então, a resposta era meio que lógica. Por eliminação, dava para fazer. Mas aí errei no vacilo. Desesperei e errei no vacilo. E aí, a resposta está lá no artigo 7º. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, ó, salário mínimo, irredutibilidade de salário, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 13º, né, para os empregados domésticos. Proteção do salário, aí vem inciso 8º, eu nem pus aqui, o inciso 8º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Depois vem repouso semanal, remuneração de hora extra. Aí, ó, tá vendo? Daria para confundir com adicional noturno. Aqui tem HE, tem hora extra, mas não tem adicional noturno. Gozos de férias anuais, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio, redução dos riscos, aposentadoria, reconhecimento das convenções e acordos coletivos, proibição de diferença de salários, proibição de qualquer discriminação e proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre para o menor. Falando brevemente. Noturno, tá? Não. FGTS não foi regulamentado. Seguro-desemprego e auxílio creche não foi. Seguro-desemprego ainda não foi regulamentado. Auxílio creche também não. Então, tá? 41, letra B. Só com o artigo 7º da Constituição. Enfim, né? Tem que ler e fazer uma reza, uma música para não esquecer esse negócio mais. Tá? Beleza. Mas, né? Foi um pouquinho, umas 3 vezes, acho que dá para gravar. Afonso, nascido em 42. Afonso, nascido em 16 de janeiro de 98, trabalhou como empregado, exercendo a função de ajudante geral, de 31 de janeiro de 2014 a 18 de 11 de novembro de 2014. Então, menos de um ano, né? Tendo pedido demissão, cumprido o prazo de aviso prévio, trabalhando. Deseja ingressar com reclamação trabalhista logo após a sua saída contra a sua ex-empregadora para requerer 1. Registro em carteira de trabalho e previdência social para a comprovação do seu tempo de serviço. 2. Além do pagamento de diferença de horas extras. Então, ele quer anotação no CTPS e HE. Aí, neste caso, quando você viu ali 16/1 de 98, você já pensou, bom, eu tenho que saber a idade desse cara, né? E aí você calcula. Ai, eu tenho muito medo de calcular idade, porque eu
sei lá, eu sou meio mobral para esse trem e acabo dá um medo. Mas aí eu calculei direitinho, deu lá 16 anos, certo? Então Afonso tem 16 anos. Tranquilo. Depois que você viu que a idade do rapaz e viu que ele é menor, né, considerado menor, que na CLT fala que menor é entre 14 e 18 anos, então você já pensou, ele vai entrar com reclamação trabalhista, vai perguntar alguma coisa, ou que ele tem que ser assistido, ou com relação à prescrição, porque a gente sabe que contra o menor não corre prescrição, tá? E a CTPS, mesmo se ele fosse maior de 18, a anotação na CTPS não prescreve, tá? Se a gente olhar lá no artigo 7º, agora eu tenho que achar um inciso. Aqui, ó, inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, depois de 2 anos que teve a extinção do contrato de trabalho, prescreveu, já era. Só que a anotação do CTPS não prescreve, ok? Não prescreve, não importa a idade da pessoa, tá? Então, nesse caso aqui, CTPS não prescreve. E agora, como ele é menor, e a hora extra? Bom, se ele fosse maior e depois de 2 anos, poderia prescrever. Agora, como ele é menor, também não prescreve, ok? E onde está isso? CLT, artigo 440. Eu acho que eu tô meio dispersa, mas força, é porque eu tô meio cansada. Mas eu queria gravar hoje, vamos lá. 440. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição, tá? CTPS, a anotação do CTPS já não corre mesmo para ninguém. Mas nesse caso que além disso tem a hora extra, corre? Não corre. Então, vamos começar a dar vamos lá. Afonso não poderá ingressar com reclamação trabalhista, pois sua contratação é nula. Nada a ver. Ele tem 16 anos, pode trabalhar, tudo certinho. Não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para as diferenças de hora extras. Aplica sim. Aplica sim. Aplicando para o pedido de registro em CTPS. Não aplica. Eu não estou falando do caso do Afonso, eu estou falando de um modo geral, tá? Prazo prescricional para hora extra. Aplica o prazo da Constituição? Aplica para maiores de 18. E CTPS, a anotação CTPS não aplica. Mesmo para maiores de 18 quanto para menores, ok? Agora, neste caso não tem prazo prescricional nem para HE e nem para CTPS. Não, aí, então, nesse caso, letra C, não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para o pedido de CTPS. De qualquer forma, não aplica, nem para menor e nem para maior. Aplicando somente para o pedido de diferença de hora extra. Não aplica, porque ele é menor, então não aplica o prazo prescricional da Constituição. Para nenhum dos casos. B. O prazo final para Afonso de José referida à ação é para... Não. Nesse caso, ele tem 18 anos. A partir do momento que ele fizer... Desculpa, ele tem 16 anos. A partir do momento que ele fizer 18, aí vai começar a correr o prazo prescricional. Tá? Pra quê? Pra hora extra. E se tivesse uma outra coisa também. Agora, pra CTPS, não. Tá? Então, a partir do momento que ele faz 18, aí aqueles 2 anos começam a valer. Letra A, que é a resposta. Não se aplica o prazo prescricional final previsto na Constituição Federal para ambos os direitos. Beleza? 43. É parcela que repercute no cálculo das férias acrescidas de 1/3 do empregado. Então, ele quer saber... qual parcela que repercute nas férias? Tranquilo, né? Abono e rendimento de PIS e PASEP. Pelo amor de Deus, você já cortou logo de cara. Salário família, pago no valor prescrito em lei? Não mesmo. Adicional de hora extra recebidos habitualmente? Gente, é lógico. Hora extra recebida habitualmente, lógico, vai repercutir em férias. Participação dos lucros e resultados? Não, participação dos lucros é tipo uma gratificaçãozinha lá, né? Não vai incidir, não. É tipo um abono, né?
diárias para viagem que não, aí você foi lá e grifou não excedam a 50%, porque se excedesse 50%, aí ia repercutir na remuneração e consequentemente no salário, nas férias, mas como não repercute, é abaixo, como não supera os 50%, é abaixo de 50%, então não vai repercutir, tá? Vamos lá nos artigos, 457 primeiro, vamos ver o que tá lá. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador com contraprestação de serviço, as gorjetas. Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para as viagens e abonos pagos para o empregador. São parcelas salariais. Não se inclui nos salários as ajudas de custo, o cara foi transferido, aí deu uma ajudinha de custo lá para ele poder se adaptar. Não. Assim como diárias para viagens que não excedam, ou seja, as que não excedam não repercute, as que excedem, sim, recebida pelo empregado. Que mais? Artigo 142, parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base de cálculo para a remuneração das férias. Tá? Então, fechou. HE, noturno, insalubridade e periculosidade, vai tudo para as férias. Afinal, o cara ficou trabalhando esse tempo, né, 1 ano, em condições insalubres, perigosas, noturno, fazendo hora extra toda semana, chega na série e vai receber um pouquinho assim? Claro que não, né? Então, a hora extra é recebida habitualmente. Essa aqui tava pulando assim no seu olho, porque lógico que hora extra recebida habitualmente vai repercutir. Participação nos lucros ou resultados, salário família, PIS/PASEP. Aí é que poderia dar uma dúvida, mas você tem que gravar que os que não excedem 50% não vai repercutir. 44. No tocante ao direito coletivo do trabalho, considere: 1. São consideradas relações coletivas de trabalho tanto aquelas que abrangem o sindicato dos empregados, categoria profissional, e o sindicato das empresas, categoria econômica, como também aquelas estabelecidas diretamente entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, sem a representação da entidade sindical patronal. Copia e cola, né? Fundação copia e cola. Artigo 511. A Mel tá aqui, vocês não assustam, não. Né, linda? Parágrafo. Então, parágrafo 1º tá falando da categoria econômica e parágrafo 2º, categoria profissional. Lembrando, categoria profissional é o grupo lá dos empregados. Tá? E a categoria profissional ela é definida com base na atividade econômica, certo? Então, eles olham para os empregadores para definir como que chama aquela categoria profissional, certo? Só para questão de nomeação. Vai embora? Vai me abandonar? Vai. Beleza. E o CAPT também, né, do 511, também fala sobre, explicando aí a questão da associação e sindicato. Beleza? Então, a 1 tá tranquila, tá, né, redondinha, certinha. 2. No Brasil, vigora o princípio da liberdade sindical, onde trabalhadores e empregadores têm o direito de se agruparem e constituírem de forma livre entidades sindicais representativas sem interferência do poder público, ressalvado a necessidade do registro em órgão competente para fins de publicidade para os outros sindicatos, para impugnação quando se tratar da mesma categoria ou mesma base territorial. Cuidado, quando vier aqui, ressalvado a necessidade de registro, não é subordinação, não é controle, não é nada assim positivo, algo assim, no sentido assim de
controle mesmo, né? É só um registro para ver se, opa, deixa eu ver se nessa região já não tem outra associação registrada, porque no Brasil não tem esse negócio de ter vários sindicatos na mesma base territorial. O Brasil não assinou isso, não foi lá na OIT 87, certo? Eu não sou da área, não, mas um pouquinho assim, mais ou menos. Esse aqui, Constituição, artigo 8º. O artigo 8º tem que também saber de cor. É livre a associação profissional sindical observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público, interferência e intervenção na organização sindical, certo? Então, falou, livre associação, desde que, né, só não pode ter multiplicidade de associação, não é a mesma base territorial, precisando então só do registro. Então, a 2 também está ok. Com isso, você já eliminou a B, a C e a E. Agora que são elas. Vamos lá. 3. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano e meio. Olha a sacanagem. Após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. O que acontece? Isso aqui é o que acontece quando você lê correndo. Isso aqui você não vê. Acredite, você não vai ver. Você tá aqui, 41, tranquilo. 42, não, que fácil. Não, 43, pelo amor de Deus. 44, e vai. Então, ele poderia colocar 2 anos, 3 anos, uma coisa que pular, saltasse os seus olhos. Mas depois 1 ano e meio, você não lê e marca. Tá? E aí tem a opção 1, 2 e 3. Mas por causa desse 1 ano e meio, tá errado. A gente sabe que é 1 ano só após o final do mandato. Onde está isso? CLT 543. Primeiro vamos achar CLT, para comigo de conversa. 543. Parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de sua associação profissional até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta consolidação. Isso aqui é porque tem né? Pelo menos isso já aconteceu comigo, que você meio que dá uma subidinha no salto. Você calçou as sandálias da humildade o tempo todo. Mas aí na hora que você vai acertando, e você já dá uma folgada e vai. Então tem que tomar cuidado, sério. Já perdi muita questão assim, ó. 2 mais 2 é igual a... tá? Tem que tomar cuidado. É só a vida, por incrível que pareça, só a vida que está em jogo. Então, não tem correria. Eu gosto de ser a última a sair da sala, juro, não tem problema. Eu não saio de peito estufado. Eu prefiro ler e acertar do que sair primeiro. Pra quê? Então, não. Use o tempo que você tem e leia com cuidado, tá? Então, tranquilo, né? Então, a 3 está errada. Peraí. Então, ficou letra D, 1 e 2 apenas que estão corretos. 45. Maria da Glória foi dispensada por justa causa por não atender os ditames inseridos no regulamento da empresa em que trabalhava. Essa é ótima. Devidamente depositado no Ministério do Trabalho, que limitava o uso do banheiro em, no máximo, 5 minutos. Aí você pensou assim, poxa, se foi devidamente depositado no Ministério do Trabalho, então... pode ser, né? Não, é porque ninguém leu lá. Então, passou batido. Que limitava o uso do banheiro em, no máximo, 5 minutos. No período da manhã e no período da tarde. A mesma já tinha sido advertida por escrito 2 vezes anteriormente pela falta cometida. Aconteceu coisa similar na vida real. Quer dizer, que a gente teve conhecimento, né? Porque isso aqui acontece, né? Que foi, acho que uma mulher na loja Riachuelo,
que colocava elástico em calças, não sei, acho que 500 calças em 1 hora, uma coisa assim absurda. A mulher era assim, ó, trabalhando exaustivamente. Ela não bebia água para não ter que ir no banheiro. Ou seja, escravidão, exploração total. Então, gente, isso aqui, limitar o uso de banheiro, que é uma coisa que é recorrente nas empresas, não pode. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Não tem isso, tá? Então, é a típica questão da FCC. De cara colocou aí, ó, está correto, está correto. Isso aqui você não precisa nem ler. Corta. Não está correto o uso do poder de direção, de controle. Não. Está ferindo a dignidade da Maria, tá? Aí você já pulou lá para C. Há abuso do poder de direção do empregador, uma vez que inserido no regulamento da empresa, tal proibição fere o direito à dignidade da trabalhadora. Lógico. Marcou. D. Há abuso do poder de direção do empregador, uma vez que a limitação ao uso do banheiro deveria ter sido estipulada na contratação da colaboradora, em suas cláusulas de contrato individual. Então, quis fazer uma jogadinha aí. Não, tinha que ter feito um acordo com ela direto. Não existe isso, tá? É errônea a forma de rescisão do contrato de trabalho, pois a dispensa por justa causa somente ocorre após a aplicação de 3 advertências. Não tem nada disso, tá? E mesmo porque justa causa, dependendo que a falta, que se for falta grave, não precisa de advertência antes, não. Pode ter sido mandado embora direto. Por exemplo, o cara agrediu o chefe. Vou te dar uma advertência, porque você não teve nada, né? Mas, né? Não, pode ser mandado embora direto, tá? Dependendo que for a dispensa por justa causa, de uma vez só. Então, tranquilaça essa questão. Quem era neném lá, não tô sabendo, tô começando agora, nunca li o direito do trabalho antes. No arquivo que devidamente depositado no Ministério do Trabalho, nossa, então o Ministério do Trabalho deve compactuar com isso aí, né? Porque, não, gente, tá? Porque aí na hora que pegar isso e levar em juízo, vai ver a falha lá, não tem nada disso, tá? Beleza? Então, 45, letra C. 46. Mário ausentou-se do trabalho por 3 dias por ter se casado, tirando suas férias vencidas em seguida. Então, ele casou, tirou férias e, finalmente, deixando de retornar ao trabalho por ter acompanhado sua esposa, que foi voluntariamente doar sangue, sem previsão de abono de falta em norma coletiva. Tá? Ele faltou, ela não. Nos casos expostos, tem-se respectivamente a caracterização do contrato de trabalho. A questão não está perguntando nem se é de Mário ou se é da esposa, só quer saber assim, o caso de casar, tirar férias e doar sangue é caso de quê? Tá? Isso aí foi muito tranquilo. Casou, gente, é lógico que é interrupção, sem trabalho, mas com salário. Férias, o cara recebe ainda um terço a mais para poder desfrutar na praia. É sem trabalho e com salário. Doar sangue. Se doar sangue fosse suspensão, meu filho, ninguém ia estar doando sangue. É interrupção, é sem trabalho e com salário, tá? Tira aquele dia lá uma vez a cada 12 meses, isso mesmo. Eu espero que um dia isso mude, né? Que passe para 1 a cada 6 meses. Mas enquanto isso, ó, é 1 a cada 12, tá? Onde que tá isso? Essas formas de interrupção e suspensão? 473. Tá lá, tranquilo. Então, ó, que é falecimento, interrupção. 2, casamento, interrupção. Um dia, isso aqui tudo é interrupção, na verdade, né? Um dia, nascimento do filho, interrupção. Aqui que não é um dia mais, é 5. E agora passou para 1 mês, né? Acho que é isso mesmo, né? Para pai. Tem que ver isso aí, como é que vai ficar, né? 4, 1 dia, doação voluntária. 5, 2 dias consecutivos ou não, ele está eleitor, né? Então, esse aí, eleitor é consecutivo ou não, e é 2 dias. Gente, está para eleitor é 2 dias e doação é 1 dia no ano. No período em que tiver tempo de cumprir esse serviço militar, fazer prova e comparecer a juízo, tá? O tempo que for necessário. Tudo interrupção,
E suspensão? Suspensão é quando o cara não recebe, é sem trabalho e sem salário, tá? Que é o caso, por exemplo, de aposentadoria. Cuidado com isso. O cara aposenta, o contrato dele é suspenso. Vai que dá um problema lá na aposentadoria, ele tenha pedido indeferido, ele volta. Enquanto ele estava mexendo lá com a aposentadoria lá dele lá, ele não estava recebendo, então é suspenso, tá? Fica de olho nisso aí, tem me caído aí. Beleza? Então, 46, interrupção. E no caso do Mário, gente, olha, é suspensão. A esposa, essa questão, filha da mãe, hein? A esposa doou sangue, interrupção. Mas o caso de Mário, suspensão, ele faltou. Acompanhar não quer dizer que doou, não. Então, suspensão. Letra A. Nos casos expostos, deve ter colocado assim, tem-se respectivamente a situação de Mário. Interrupção, suspensão. Agora, e os casos de uma forma geral? Casar é interrupção, férias é interrupção, doar sangue, interrupção. Beleza? Entendido? Só que a FCC é tão orelha que não tem esse caso, olha, não tem alternativa interrupção. Tem não. Tem aqui a interrupção, suspensão e suspensão, interrupção. É claro que casar não é suspensão. E claro que férias não é suspensão. E claro que não é suspensão em todos. Ah, não, tem aqui, ó. Letra E, suspensão e interrupção em todos os casos. Então, a letra A e a letra E poderia dar dúvida. Apesar. Será que teve gente que entrou com recurso nessa questão? Deve ter entrado, hein? Porque olha só. Nos casos expostos, tem-se, respectivamente, a caracterização no contrato de trabalho de Mário. Tinha que, né? Engraçado, só agora que eu tô reparando isso. Entendido? Então, Mário, pra Mário, casou, interrupção, tirou férias, interrupção, faltou para acompanhar a mulherzinha e fazer qualquer coisa, suspensão, tá? Agora, se fosse olhar só os casos, o caso de uma pessoa casar, o caso de uma pessoa tirar férias, o caso de uma pessoa doar sangue, aí é interrupção, tá? Mas nesse caso, a resposta ficou letra A. Se alguém souber de alguém que entrou com recurso nessa questão, por favor, me fale. Fiquei curiosa agora, na boa, tá? Me fale. Não cabe, viu? Eu acho que cabe. Não especificou, hein? Quem que tá falando de quem? Então, se alguém souber, me fala, por favor. Então, 46 é letra A. 47, vamos embora. Quanto tempo? 33 minutos. Considerando que o empregado trabalhe sob o regime normal de jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, com 1 hora de intervalo... essa questão deu muita polêmica. Com 1 hora de intervalo para a refeição, tendo ele elaborado das 13 horas até as 22 horas de sábado, o primeiro horário em que ele deverá retornar ao local de trabalho será às... essa questão eu acertei. Mas depois eu entendi por que o pessoal entrou com recurso. Enxurrada de recurso. Só que depois eu questionei. Disse, não, peraí, não cabe recurso não. Tá? Por quê? Olha só. Por que cabe recurso? Porque não fala se ele trabalhou de segunda a sábado e ia folgar no domingo. Não fala se ele tirou folga antes. Porque se ele tiver tirado folga na sexta, então domingo ele vai trabalhar? Não sei, não fala. Não especificou isso. Como que foi a agenda de trabalho dele. Como que foi a semana de trabalho dele. Então não fala. Trabalho sobre regime de jornada. Não falou. Só fala do regime de jornada. 1 hora de intervalo. Tendo ele elaborado, falou só do sábado. Então ficou essa lacuna. A FCC tem muito disso. E ela vai bater o pé e não vai acontecer nada. Mas enfim. Então vamos partir do sábado. E aí, como que a gente pode resolver essa questão? Partindo do que a CLT fala, que as folgas acontecerão preferencialmente... Mentira. Vamos pegar a Constituição.
Artigo 7º, que as folgas acontecerão preferencialmente aos domingos. Preferencialmente. Então, vamos imaginar que preferencialmente ele vai tirar a folga aqui no domingo, tá? Então, ele tem o domingo 24 horas e mais 11 horas do final de uma jornada para o início da outra. Então, ele tem que ter, contando com o domingo, 35 horas. Então, de 22 horas do sábado, você tem que contar 35 horas para ver quando que ele vai voltar a trabalhar. E pelos cálculos, dá o quê? Dá 9 horas da segunda-feira. Só que eu não faço 35 horas, não. Eu faço assim, ó. É lógico que dá 35, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é só porque pra ficar bem mastigado. Vamos lá. Aqui, ó. 22 horas do sábado. Mais 24 horas dá 22 horas do domingo. Mais 11 horas, aí dá 9 horas da segunda. Certo? Beleza. Ou 24 do domingo mais 11 de uma jornada para outra, 35. Tá. Agora vamos. Aí então ele deveria voltar 9 horas da manhã de segunda-feira. Resposta letra E. Agora vamos entender que segunda-feira não é a folga dele. Então, porque a banca simplesmente não fala se ele tirou folga ou não na semana. Então, se vamos considerar que domingo ele vai trabalhar, vamos supor que ele tirou folga na sexta e que domingo ele vai trabalhar. Então, que horas que deveria voltar a trabalhar? Concorda comigo que 9 horas do domingo? Porque do final de uma jornada para outro, intervalo interjornada não é de 11 horas? Aí você tem 10 horas, mais 11 horas, 9 horas. Tem 9 horas da manhã do domingo aqui nas opções? Não tem. Ah, mas tem 7 horas da manhã de domingo, meu filho. Mas 7 horas da manhã de domingo não é 11 horas de intervalo. É 9. Certo? Ah, mas tem 6 horas. 8. Como que é interjornada? O intervalo interjornada desse cara? Certo? Então, agora, se tivesse 9 horas de domingo, que eu, como examinador, colocaria para dificultar, mas esclarecendo que trabalhou de segunda a sábado na semana, certo? Então, fica essa lacuna mesmo. Mas, considerando que a Constituição fala preferencialmente domingo da folga, então, e não tem essa alternativa, 9 horas de domingo, então fica a letra E, tá? 9 horas da manhã de segunda-feira. Beleza? Então, é o artigo 66 mais o artigo 67 da CLT. Nossa, deixa eu não latir, nem acredito. Então, é 11 horas e mais as 24, que dá 35. Beleza? Vamos lá, 48. Vamos acabar. De acordo com a Constituição Federal, dentre os direitos sociais assegurados ao trabalhador não está. Voltou ao artigo 7º, né? Introdução do texto constitucional sobre as férias? Fácil. Proteção em face de automação na forma da lei? Fácil. Criação dos turnos ininterruptos de revezamento com jornada especial de 6 horas diárias? Fácil. Criação de licença paternidade de 5 dias? Fácil. E redutibilidade do salário independente de disposição em convenção ou acordo coletivo, salvo em caso de força maior ou prejuízo devidamente comprovados. Fácil. É claro que essa que está errada, né? Não tem nada de independente. Vamos voltar à Constituição. Aqui, ó. Irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção e acordo coletivo, que a única forma de diminuir o salário é acordo ou convenção coletiva. Beleza? Convenção ou acordo coletivo. Essa aqui foi dada. Quem leu o artigo 7º da Constituição umas 2 vezes e viu uma aulinha assim, mais ou menos. Gente, essa prova foi uma prova fácil. Vamos combinar, né? Vamos combinar. A gente erra de burrice, de desespero mesmo. Vamos lá. Aquela, por exemplo, da empregada doméstica. Aquela eu errei. Enfim, vida que segue. Quanto ao Instituto do Aviso Prévio, vamos lá, artigo 487 da Constituição, da CLT. A.
É a comunicação que uma parte da relação de emprego faz à outra, informando que não tem a intenção de manter o contrato de trabalho previsto apenas para os contratos por prazo indeterminado? Não. Porque se a gente olhar lá no artigo 487, a gente vê a cláusula assecuratória, né? Que é previsto, cadê? Aqui, ó, 467. Em caso de rescisão do contrato de trabalho. É esse? Não, mentira. Aqui, ó. Mentira. Vão lá no artigo 481. Aos contratos. Então, vamos lá. Abriu aí 481. Beleza. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito a recíproco de rescisão antes de expirar o termo ajustado, aplica-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo determinado, que é o quê? Aviso prévio. E o 481 está falando de quê? De prazo determinado. Entendeu? Aqui está falando de contrato de prazo determinado. Tem um prazo para terminar. Mas, se o contrato de trabalho tiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, então o que vai ser aplicado nesse caso? Aviso prévio, que é o que está garantido para contrato de prazo indeterminado. Então, ó, letra A errada. B. A falta de aviso prévio pelo ESOM, pelo empregador, dá ao IEzinho, empregado, o direito aos salários correspondentes ao prazo respectivo, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Yes, claro. O cara de repente fala assim, ó, você vai ser mandado embora. Pô, mas tem 10 anos que eu trabalho aqui. Não, mas não me preocupa. 10 anos, então é 3 vezes 10 dá 30, mais... Então, você tem 60 dias de aviso prévio, que dá 2 meses. Então, eu vou te pagar esses 2 meses e esses 2 meses vai integrar no seu tempo de serviço. Tá. Aí ele recebe o dinheiro e vai embora. Beleza? Então, B, certíssimo. 487. Mentira. Cadê? Rescisão. Ai, gente, que eu anotei isso? Tem errado aqui? Não, tá certo aqui, ó. 487. Vai lá. Parágrafo... primeiro. A falta de aviso prévio. Parágrafo 2º. Mentira. A falta do aviso prévio por parte do empregado. Então, parágrafo 1º. A falta de aviso prévio por parte do empregador. Dá ao empregado direito de salário correspondente ao prazo do aviso. Copia e cola, tá? Parágrafo 1º, deixa eu anotar aqui. Então, letra B, copia e cola, certinho. C, seu prazo será proporcional ao tempo de serviço do empregado. Sim. Desde que este receba por mês e esteja empregado há pelo menos 1 ano na empresa, acrescentando-se 3 dias a mais por ano trabalhado no seu cálculo. Calma aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó, em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo para efeitos dos parágrafos anteriores será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço, tá? Aqui, ó, o problema é que seu prazo será proporcional... Por que eu tô lendo isso? Seu prazo será proporcional ao tempo de serviço do empregado, certo? Desde que este receba por mês e esteja empregado há pelo menos 1 ano. Não. Ó, ele é prazo proporcional, receba por mês. Não, ele pode receber por tarefa. Aqui delimitou muito quem que é esse tipo de empregado. Calma. Seu prazo será proporcional ao tempo de serviço? Sim. Só que desde que receba por mês, não, ele pode receber por tarefa, comissão, várias coisas. Então, o cara empregado, ele vai receber o aviso prévio de qualquer jeito. Por exemplo, igual o que eu li aqui, ó.
No caso, se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo para efeitos parados, não. Então, assim, não é só para quem recebe por mês, é quem recebe tarefa, comissão, né? E por aí vai. Então, tá errado. Beleza. D. Com o advento da lei que estipulou o aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, foram revogadas todas as cláusulas previstas em acordos ou convenções coletivas de trabalho, bem como os dissídios coletivos, que previa o Instituto como proporcionalidade mais benéfica. Gente, claro que não. Pois a gente sabe do princípio da condição mais benéfica para o empregado, não vai revogar nada, não. Ele está falando de revogar? Revogar. Não foi revogada nada, não. Prevalece o que é mais benéfico para o empregado. Erradíssimo. Letra E. A falta de cumprimento pelo empregado sem a respectiva justificativa retira-lhe o direito ao recebimento não só do salário, como também das demais verbas. Não. Desconta no salário, mas o resto que ele tem direito ele vai receber. Então, 49, letra B, tranquilo. 50. A respeito das normas que tratam de segurança e medicina do trabalho, é incorreto afirmar. Que é errada. Não, essa aqui é legal. Essa aqui é fácil, olha só. A. É obrigação e por conta do empregador, conforme atividades envolvidas e instruções do Ministério do Trabalho, a exigência de exames médicos, admissional, periódico e demissional. Sim, quem é empregado aí sabe que já passou por isso tudo. Então, A tá beleza. B. Os equipamentos de proteção individual. Esse aqui, gente. Mas esse aqui é um pouco parecido com aquela de 1 ano e meio lá do cara lá. Na questão, 44, do direito coletivo de trabalho, que você lê correndo e não vê. Porque, olha só, os equipamentos de proteção individual adequados ao risco e ao perfeito estado de conservação, aí está lendo, serão fornecidos pelo empregador, sim, com o devido desconto em folha de pagamento do empregado, uma vez que se trata de ferramentas de trabalho. Não. O cara que trabalha com um trem muito perigoso, insalubre, então ele vai ter que gastar uma nota com EPI. Não, tá? Aí tá, mas vamos supor que você tá lendo. Aí, essa aqui é muito legal. No tocante às edificações, eu lembro de eu fazer essa questão, porque olha só, no tocante às edificações, para que garantam perfeita segurança aos trabalhadores, deverão ter, no mínimo, 3 metros de pé direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. Eu lembro que essa alternativa, que aqui é C, na minha prova era B. E essa que tá errada era C ou D para baixo. Eu lembro que eu fiz assim, 3 metros. 3 metros, eu não faço a menor ideia. Aquela parte chata que eu não leio. Fiquei assim, parada. Não, vou ler os demais, né? E aí, na hora que eu li a alternativa errada mesmo, acabei de aprender que é 3 metros. Inclusive, com essa prova eu aprendi muitas coisas, né? Inclusive alguns princípios de processo de trabalho, mas enfim. Então, se essa aqui veio primeiro, calma, não desespera não, lê as demais para ver o que vem. Aí você confere tintim por tintim para ver se está tudo certo. O trabalho em condições insalubres acima do limite de tolerância do trabalhador, conforme os nomes do Ministério do Trabalho e laudo técnico, assegura a percepção do respectivo adicional, de acordo com a sua classificação em grau mínimo, médio ou máximo. Tranquilo, aí você leu devagarinho, tá, essa aqui tá ok. Você leu devagarinho a A e viu que tava ok. O adicional de periculosidade será devido aos trabalhadores expostos na forma da regulamentação em vigor sobre a matéria e agentes inflamáveis e explosivos, energia elétrica e uso de motocicleta, que foi a novidade, sendo necessária nessa última a sua inclusão nos quadros das atividades do Ministério do Trabalho, para a percepção do respectivo adicional. Certo. Gente, isso aqui é tudo copia e cola. Tudo. Artigo 168. Nem vou ler, porque eu já li. Cadê? Artigo 168. Tá lá, será obrigatório exame médico. Beleza. Artigo 171, que é a letra C. Os locais de trabalho deverão ter... Eu até grifei de verde. Eu poderia mostrar para vocês, mas... Então, os locais de trabalho deverão ter no mínimo 3 metros de pé direito. Ufa, então legal.
3 metros de pé direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto. Letra D, artigo 192. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima do limite de tolerância, segura percepção adicional de 40, 20 e 10, segundo classificação, máximo, médio, mínimo, ótimo. Só faltou colocar as porcentagens, né, que não colocou. E letra E, 193, tá lá também. E a letra B? Gente, é claro que não. Vai descontar na pobre do empregado? Claro que não. Artigo 166. Enfim, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente. É gratuitamente para o empregado. O empregador pagou, ganhou, o problema é dele. Equipamento de proteção individual adequado a risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Então, essa aqui, se não tivesse a letra B, provavelmente eu marcaria a letra C, de 3 meses, porque eu não saberia na época. Mas depois que eu vi, achei errada na cara, então ficou fácil, tá? As alternativas, até que não está assim idêntico não, mas está bem parecido com o texto, né, da CLT. Você pode ter ficado, nossa, que texto grande, ficou na dúvida, energia elétrica, motocicleta, explosivo, inclusão dos quadros, mas com um erro desse, não tem nem que ver, tá? É marcar e partir para o abraço, tá? Então, 50, letra B, para 50 é artigo 168, 166, 171, 192 e 193 da CLT. Ok? Então, com isso, nós terminamos a parte de Direito do Trabalho da prova TRT Minas 2015, Técnico Judiciário. Mais uma vez, muito boa sorte para quem vai fazer TRT Mato Grosso. Que Deus os abençoe. É o que eu falo. Coloque sua vida nas mãos de Deus e descansa. Ele sabe o que é melhor para você. Se não der no Mato Grosso, vai ter em Santa Catarina. Se não der em Santa Catarina, vai dar em outro lugar. Então, tranquilo, tá? Tranquilo. E vai fazer a prova de chinelo, bermuda, camiseta, né? Porque vai que não tem ar-condicionado, ventilador. A chance é grande, tá? E, pra terminar, tô gravando os vídeos no Periscope, mas porque tem lá... porque às vezes eu tô estudando, que dica legal, deixa eu passar isso aqui agora, porque se eu deixar pra fazer isso em casa, às vezes não vai dar, não faço, e às vezes é só umas diquinhas mesmo, uns shortzinhos mesmo, de 5 minutos, só que os vídeos expiram, ridículo, mas agora eu descobri que dá pra, baixei um aplicativo lá, que dá pra salvar o vídeo e colocar no YouTube, yay! Então, eu já coloquei meio de lado, mas é só ir parando, olhando o celular e anotando, tá? São dicas bem legais. Aquela de salário adicional noturno, gente, eu não sabia. Depois que eu li a CLT cuidadosamente, que tem diferença para quando a atividade eu não tô com a anotação aqui agora não, só tô falando que eu lembro. Quando a atividade ela é desenvolvida na empresa, ela acontece noturna, né? Noturna, ela precisa acontecer, e quando é só esporadicamente. Então tem diferença para o salário base, para qual o salário que é usado para calcular o adicional noturno. Não tá entendendo, não? Então olha aí o videozinho do Periscope aí que eu coloquei, diquinhas de trabalho, tá? Então agora vai dar para... Todos que eu colocar no Periscope eu vou salvar. Nem precisa acompanhar mais ao vivo, não. Quem quiser, acompanha. Mas aí depois eu coloco no YouTube, tá? Porque o legal é só ter esses momentozinhos, né? E aí, é isso aí. Ok? Um abraço e até mais.